Fala pessoal, tudo bom? Fla Press chegando como? Daquele jeitinho da ansiedade da terça-feira que precede uma decisão. Hoje é noite de dormir mal, amanhã acorda ansioso porque é Libertadores da América. Semifinal chegando, ingressos esgotados para Flamengo e Racing aqui no Maracanã. E a gente vai contar para vocês um pouquinho dessa história, porque de um lado tem o Flamengo querendo ser o primeiro tetracampeão da competição aqui no Brasil. Do outro, tem um treinador que tem o coração dos torcedores. Claro que a gente também fala do Felipe Luiz. Vamos começar o nosso Fla Press. Se futebol é momento, o que dizer do momento do Flamengo depois da data FIFA? 6 gols marcados, 2 vitórias importantíssimas na briga pelo título do Brasileirão, 2 vitórias importantíssimas para o que vem pela frente. Jogar Libertadores sempre é difícil e cada jogo é diferente. A postura, sim, a atitude, a forma com que os jogadores se implicam nunca mudou. Como eu falei, nem sempre fazemos bons jogos, nem sempre ganharemos, mas a intenção está ali. Então, espero que seja com a mesma atitude, intensidade. Disso aí o adversário também entende. Treinado por Gustavo Costas, o Racing voltou a ganhar um título internacional depois de 36 anos. Foi campeão da Sul-Americana no ano passado, comandado por um ídolo, que tem jogadores e torcida ao seu lado. E ele já avisou, tem um novo sonho. Te pergunto, em que estás pensando neste momento? Neste momento? Venir a Lima. Venir a Lima e trazer a Copa Avellaneda. É isso. Mas peraí, vai com calma, que do lado de cá o sonho de ser o primeiro brasileiro tetracampeão da Libertadores também está bem vivo. E apesar do Racing ser um adversário mais complicado que o Estudiantes, o Flamengo tem uma temporada muito melhor, com 71% de aproveitamento e só 9 derrotas em 62 jogos. O Racing fez 16 partidas a menos, tem um aproveitamento de 60%. E, curiosamente, as duas equipes sofreram o mesmo número de gols, 37. Só que a média é diferente, 0,59 por jogo do Flamengo e 0,80 por jogo do Racing. Eu estou lá no gol para quando o time precisar de ajuda. Ontem teve várias saídas do gol no final do jogo, no final do primeiro tempo também. São momentos que eu sei que posso ajudar o time. E além disso, na construção do jogo, obviamente, além do time confiar em mim também, a ideia do Felipe faz que eu participe muito e isso me deixa muito feliz, poder contribuir num gol como foi ontem no primeiro gol, só achar um passe entre linhas para o Pedro sustentar, girar de maneira que ele faz e encontrar o Arrascaeta para deixar ele na cara do gol foi tipo um lance muito rápido, mas a gente sabe do bom que é Pedro jogando de costa e a gente pode usar ele desse jeito que ele nos ajuda muito. Pode parecer detalhe, mas é assim, no detalhe que se definem os finalistas de uma grande competição. Expectativa de um bom placar no Maracanã, afinal de contas o jogo de volta é El Cilindro, fora de casa, o Flamengo definindo mais uma vez. E a gente pediu pro Vitor, pro Falso 9, fazer uma análise pra gente, né? Do Gustavo Costa, já mostramos aqui o personagem, e também do Vieto, que foi quem marcou o gol da última vitória do Racing. Fala Dani, nação, o jogo de quarta-feira contra o Racing é um jogo perigosíssimo. O Racing, ao contrário do Flamengo, não tá tendo esse desafio de calendário. O calendário lá tá maravilhoso. Eles jogaram na sexta-feira contra o Aldosivi, o último colocado, com o time todo mexido. Vão jogar na quarta aqui contra o Flamengo e depois só vão jogar de novo contra o próprio Flamengo, porque a rodada de domingo no futebol argentino foi cancelada por conta das eleições daquele país. A mobilização dos caras tá absurda. A última vez que eles tiveram chance de ir para uma final de Libertadores foi em 97, quando eles perderam a classificação para o Sporting Cristal. Então, é um time que ele tá muito mobilizado, tá enxergando nesse jogo uma oportunidade histórica e, assim como o Flamengo, é um time treinado por um ídolo.
O Gustavo Costas, ele lá virou praticamente um anjo. Ele é amado, idolatrado. E ele foi, para quem não conhece a história dele, ele foi mascote do time, campeão da Libertadores em 67. Depois foi o jogador com mais jogos do clube pelo profissional. E ele agora, técnico do clube de novo, pela segunda passagem, está embalado pela conquista da Copa Sul-Americana diante do Cruzeiro e a conquista da própria Recopa. É uma relação muito emocional. E nessa emoção pode ser que role uma surpresa, né? O Luciano Vietto, que foi o carrasco do Flamengo, um dos carrascos do Flamengo no Mundial de 2023, jogando pelo Al Hilal, tá lá, né, no Racing, e ele não vinha jogando de titular. Contra o Aldosivi, ele fez um gol. Ele pode ser uma surpresa na equipe titular. A equipe que deve ter a volta do ótimo volante Nardoni, jovem volante, ótimo volante Nardoni. É um time que dentro de campo não vai fazer nenhuma questão de ter posse de bola, que vai abusar das bolas longas para o Maravilha Martínez. E a gente não pode esquecer, o Racing é um dos grandes times do futebol argentino, uma das grandes torcidas. É diferente do Estudiantes, tá? Então, o Flamengo precisa estar muito focado, porque ela é traiçoeira, a Libertadores é traiçoeira. Então o Flamengo, óbvio que é um time muito mais qualificado, mas é preciso sim ter o olho aberto contra o Racing. O Racing tem jogador voltando de lesão, o Martirena, lateral direito, é dúvida, o Souza também está ali naquele momento de recuperação, e do lado de cá o Léo Ortiz, depois de ter tomado uma pancada no tornozelo no jogo contra o Palmeiras, está correndo contra o tempo para quem sabe ficar à disposição. Essa resposta só vem um pouquinho antes da partida, mas seja como for, o Flamengo vai ter uma arma extra, digamos assim, para esse confronto, né? Porque são zagueiros qualificados e capazes de segurar a pressão, muitas vezes até definindo o jogo na hora que o bicho pega. Qualidade, classe, técnica. Já se foi o tempo em que zagueiro era sinônimo de chutão e bola pro mato. Aliás, no Flamengo do Filipe Luiz, esse tempo nunca existiu. Olha só esse recorte da Libertadores 2025. O rubro-negro tem, em média, 61,7% de posse de bola por partida. Em um time em que as construções são de pé em pé, ter quem trate bem a bola desde lá de trás muda tudo. Ajuda porque você ganha muito mais tempo e velocidade para poder dar sequência na jogada. Que quando a bola chega bonita, né, tive a felicidade de jogar com grandes nomes, que você não precisa voltar tanto. E lógico que você já procura, já está com tudo mapeado para seguir em frente uma jogada. Então ter essas jogadas de zagueiros que dão um passe passando a galera do meio, então é lógico que isso tudo facilita para todo mundo. E na falta de o Flamengo tem à disposição um elenco de defensores que cumprem muito bem esse papel. Titulares mais frequentes, Léo Ortiz e Léo Pereira, traduzem na forma de jogar e nos números a filosofia do filipismo. A dupla Leléo lidera o ranking de jogadores com mais passes certos na Libertadores e tem os maiores percentuais de acerto entre os 5 melhores passadores do campeonato. Léo Pereira, inclusive, já deu assistência na competição e está com muita moral. Para mim, o melhor zagueiro do Brasil até agora, que foi o Léo Pereira, ficou fora. Os outros dois jogaram muito, então para mim isso é ter um elenco completo. Agora existe uma indefinição sobre quem vai estar ao lado do camisa 4 no jogo contra o Racing. Léo Ortiz saiu do campo contra o Palmeiras depois de uma pancada, com dores no tornozelo direito. Ele está em tratamento, mas Danilo é outro jogador que também tem essa mesma característica de ajudar nas construções ofensivas. Independentemente do escolhido, Filipe Luiz pode dormir tranquilo, ainda mais tendo como opção um jogador que, segundo ele próprio, cresce nos momentos decisivos. Para mim, como treinador, é muito difícil tomar a decisão de deixar o Danilo fora da equipe. Um cara que, quando veio, era capitão da seleção brasileira, talvez continue sendo, titular da Juventus, ou tinha começado a temporada como titular da Juventus, um líder, e deixar fora não é fácil para o treinador.
Mas aqui a verdade é que os outros 2 Léos não dão oportunidades, não dão brecha, como se costuma dizer no futebol. Eles, jogo traz jogos tão melhores. O que acontece é que o Danilo é um cara que treina muito, se exige muito, é muito disciplinado, gosta de aprender, gosta de perguntar constantemente, tirando dúvidas sobre o que a gente quer. E então, quando entra num jogo desse nível, como ele entrou também contra o Chelsea, a gente vê a melhor versão dele, porque é um jogador top. E tá fora simplesmente porque não tá começando os jogos, simplesmente porque os outros 2 Léos estão se mantendo na equipe. Então eu tô confiante com a participação do Danilo. NBB e vôlei feminino são os assuntos aqui no Fla Press agora, porque foi uma semana de estreias e estreias muito positivas para o Flamengo. O basquete venceu fora de casa o Bauru e a Raquel Drodovski vai contar agora o desempenho das meninas do vôlei. Dia de estreia e dia de vitória. A Superliga começou e trouxe nosso primeiro 3-0. O Flamengo venceu o primeiro set com tranquilidade e fechou o placar em 25-12. No segundo set, nós vivemos algo histórico. Um rally de 1 minuto e 37. É isso mesmo. As atletas conseguiram manter a bola em jogo por 1 minuto e 37. O maior rally do voleibol brasileiro, podendo se tornar ainda o maior da história. E o melhor de tudo, terminou com ponto do Flamengo. Depois de recuperar o fôlego desse ponto inesquecível, nossas meninas seguiram para fechar o set em 25-19. O último set do jogo terminou em 26-24 e consagrou Simone Lee como a melhor atleta em quadra com 24 pontos nessa vitória importante. I think that, every opponent is going to want to play their best against us. Every opponent is going to want to beat us, and I think that our focus today was immaculate. I feel like we were sticking to the game plan perfectly. We were running our routes, we were doing what we needed to do, and we got the result we wanted. Foi semana de estreia também no basquete. O NBB começou e o Flamengo já comprovou o que era esperado. Vai ser candidato ao título outra vez. O jogo fora de casa contra o Bauru acabou 102-86 para o time da Gávea. Pontuação alta e com direito a protagonismo do recém-chegado Wesley. O pivô marcou 22 pontos na partida. Agora o Flamengo tem 2 jogos em casa. Nessa terça-feira contra a Unifacisa e na quinta-feira às 7h, quando recebe o Fortaleza. Vamos voltar a falar de Flamengo no futebol, o Racing se aproximando, uma semifinal importante. E a gente já teve mais uma amostra, no último jogo, de como Pedro e Arrascaeta juntos são decisivos. Passe de um para o gol do outro e vice-versa contra o Palmeiras. Agora a expectativa é de que os dois possam fazer um grande jogo outra vez. Será que vão ser titulares? É o que a gente vai saber depois que o Felipe Luiz soltar a escalação. Mas hoje aqui no Fla Press a gente destaca os últimos feitos do Pedro, que já passou dos 300 jogos com a camisa do Flamengo. Sim, nossos ídolos são humanos como nós. Se emocionam, brigam por cada lance, se arrepiam, como você viu aí, e o mais importante, decidem jogos grandes. E o Pedro é especialista nisso. Foi protagonista no 3-2 no duelo direto sobre o Palmeiras pelo Brasileiro, com uma assistência, um pênalti sofrido e um belo gol. E os números impressionam ainda mais quando o recorte é sobre toda a trajetória do Pedro pelo Mengão. 152 gols em 301 partidas, além de 37 passes para bolas na rede, ou seja, incríveis 189 participações diretas ao todo. Anotou? Então segue com o caderninho aí, porque só nesta temporada, em 36 jogos, são 15 gols e 7 assistências, totalizando 22 participações. E uma curiosidade, sempre que o Penaini marcou, o Flamengo venceu. E vale ressaltar também, ele já vem de 3 partidas como titular, evoluindo um período para lá de decisivo. Fez uma partida sublime
Uma partida individual com nota artística. Foi perfeito em todos os aspectos do jogo e eu não sou um Ancelotti, mas um jogador que já jogou uma Copa do Mundo se credencia. E o 9 bolado, que agora está a 9 gols de se tornar o 6º maior artilheiro da nossa história, falou com a Flamengo TV sobre o atual momento dele. Sem dúvida nenhuma, é um torcedor dentro de campo, como eu sempre falo. Hoje no aquecimento, vendo a torcida cantar também, veio isso na memória. Veio, com certeza. Durante o jogo também. Então eu fico feliz por cada gol que eu faço aqui no Flamengo, cada vitória que a gente conquista. Como eu falo, sempre tem que dar o nosso melhor todos os dias aqui dentro para fazer o que a gente fez hoje, né? Um grande jogo, um grande clássico, e demos o nosso melhor, fizemos uma partidaça e 3 pontos importantíssimos para colar neles, né? E, se Deus quiser, buscar esse título. Pois é, agora a nação desafia pela Copa Libertadores diante do Racing, mas precisamente pela ida das semifinais em casa nesta quarta-feira. Então, dá o papo de novo, ídolo. Mais uma vez, a torcida nos apoiando, agradecer o apoio de toda a torcida. Foi um show hoje da torcida, 70 mil torcedores. Então, agradecer à nação, continuar junto, né, para terminar o ano bem, conquistando os títulos. Pitaco do Pose. Salve nação, saudações rubro-negras. Voltamos a vencer, voltamos a jogar bem, voltamos a fazer gols, no plural mesmo. 3 contra o Botafogo, 3 contra o Palmeiras, 3-0, 3-2. E desses 6 gols, nosso Pedro teve participação em 5 deles. Nosso camisa 9 parece viver o seu primor tático, físico e técnico. Jogador realmente refinado. O que dizer do passe que ele deu para o Luiz Araújo no jogo contra o Botafogo? E o giro para cima do Fux para depois dar assistência para Arrascaeta abrir o placar contra o Palmeiras. Na parte tática e física, a gente percebe um Pedro sendo mais da área, ajudando na construção de jogadas, fazendo pivô e também na marcação. Isso fica muito claro quando observamos o mapa de calor do Pedro no jogo contra o Botafogo e no jogo contra o Palmeiras. Repare a diferença quando comparamos com o mapa de calor do Pedro em todos os outros jogos do Brasileirão. Nosso camisa 9 vive sua melhor fase do ano, no momento mais importante da temporada. Quem deve estar de olho nisso também é o treinador da seleção brasileira, Carlo Ancelotti. É capaz de convocar Pedro na próxima data FIFA e quem sabe até para a próxima Copa. Ele não tem um atacante com essas características. Pedro realmente é único. Mas vamos pensar na Copa 2026. A Copa que importa agora é a Libertadores, nessa quarta contra o Racing. E a gente conta muito com o Pedro, com seus gols e suas assistências. Libertadores se aproximando do final e, independentemente do que aconteça nessa semi, o jogo contra o Racing, jogo de ida, vai ser o último do Flamengo aqui no Maracanã nessa edição da competição. Será que Lima vai ser casa mais uma vez? É a expectativa de 45 milhões de torcedores. Mas vamos dar uma olhada, vamos relembrar como é que foram as partidas de Libertadores que o Flamengo disputou aqui. Não há lugar como a casa da gente. E quando ela tá cheia, então? Melhor ainda se tiver uma música. Mas é também dentro de casa que a gente chora as tristezas, engole as derrotas. É em casa que se coloca toda a fé à prova em momentos decisivos da vida. É também ali que se celebra ruidosamente as graças alcançadas. Em 2025, o Maracanã tem sido essa casa pulsante. Os 10 maiores públicos desse ano no futebol brasileiro são todos do Flamengo. Cruzeiro pelo Brasileirão, quartas de final da Libertadores e o clássico contra o Palmeiras, por exemplo, bateram mais de 70 mil pessoas. Eu e todos os jogadores trabalhamos sempre pelo torcedor, é o que nos move, né? E por jogar futebol, primeiro que é o nosso amor, mas o que mais nos motiva é fazer um gol e o estádio todo vibrar e cantar teu nome. Nessa quarta-feira, o Maracanã vai ser casa dessa multidão apaixonada outra vez. A última nessa edição da Libertadores da América. Um lar colorido, de vermelho e preto, com aquela energia que muda o jogo. Eu acredito muito em energia, então
a gente colocou essa energia para dentro do campo e a gente conversa no vestiário. Se a gente tem essa energia, essa forma de competir dentro do campo, a gente é imbatível. Imbatível contra o Racing. É como o Flamengo precisa ser, em casa e fora, para chegar à final da Libertadores. E aí, fazer de Lima a sua casa mais uma vez. Por 90 minutos, por uma tarde de sábado, pela eternidade. Tchau, gente. Tô indo aí na expectativa do placar do jogo aqui nos comentários. E lembrando vocês que nessa quarta-feira, a partir de 18 horas e 30 minutos, 3 horas antes da partida, eu te espero ao vivo na Flamengo TV. Um beijo, durmam bem, se possível, e até amanhã.